Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Bora de história? Nunca sem meu irmão. Uma menina chamada Nina, com um sorriso contagiante e uma imaginação que ia longe. Vivia junto com o seu irmão mais novo, Rick, de apenas 3 anos, aventuras no seu jardim. Lá eles criavam mundos de fantasia, cheios de fadas e dragões. Sabe como é, né, a mente de 2 crianças? Todos nós já passamos por isso. Voltando aqui ao relato, em uma tarde fatídica, todo aquele mundo de alegria desapareceu num piscar de olhos. Enquanto eles estavam voltando para casa, depois de visitar os seus avós, um acidente de carro mudou as suas vidas para sempre. Um golpe ensurdecedor ressoou em seus ouvidos. O mundo ficou confuso. Seus pais pereceram instantaneamente, deixando Nina e Rick presos em uma escuridão que eles nunca imaginariam experimentar tão cedo. Nina acordou sozinha em um hospital com uma luz fria iluminando seu quarto e ao seu redor monitores que emitiam apitos constantes que se tornaram um eco ensurdecedor nos seus ouvidos. Foi então que ela percebeu que o seu irmão estava em perigo, lutando pela vida em uma cama próxima dela. O medo tomou conta do seu coração. Ela não podia deixar que Rick, o seu irmão, fosse embora sem ela. Dia e noite, Nina sentou-se ao seu lado, assim, bem do ladinho dele, ao lado da cama do irmão, e ficava assistindo os médicos lutarem para mantê-lo no mundo dos vivos. Ela falava com ele sobre seus jogos, sobre o jardim cheio de flores e a sua promessa que estariam juntos para sempre. Mas a luz nos olhos de Rick estavam começando a desaparecer e a menina não queria aceitar de jeito nenhum que o tempo dela, junto com o irmão, estava chegando ao fim. Uma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Nina sentiu um arrepio. As luzes piscavam e de repente ela se encontrou em um lugar que não conseguia entender. Era um limbo, um espaço suspenso entre a vida e a morte. Ela reconheceu seus pais, que a olhavam com amor e tristeza, mas também viu Rick, seu irmão, ali, deitado na sua cama, ficando mais e mais fraco. Nina, vem conosco, sussurrou a mãe dela, estendendo os braços. Mas Nina negou com a cabeça, agarrando-se à beira da cama do Rick. Não, mãe, eu não posso deixá-lo. Rick precisa de ajuda. E assim, todos os dias, o conflito entre a luz do além
e a necessidade de proteger o seu irmão mantinha o seu espírito ligado à vida. As semanas se passavam como sombras alongadas no tempo e o coração de Rick parecia cada vez mais fraco. Nina sabia disso. Não podia passar para o outro lado sem ele. Finalmente, em uma noite, enquanto as estrelas brilhavam com uma tristeza indescritível, o coração de Rick parou. Uma calma perturbadora encheu o ar e, com ela, a certeza de que o seu irmão já não estava mais sofrendo. As lágrimas de Nina escorreram como rios. Sentia-se vazia, perdida entre a dor e a tristeza. Foi nesse momento que a luz do limbo começou a brilhar intensamente e, com um sussurro suave como vento, Rick apareceu diante dela. Seu pequeno rosto iluminado por uma alegria que estava ausente há tanto tempo. Nina, disse ele, com uma voz que ressoou como uma melodia. Não chores, estou aqui contigo. Sem hesitar, ela abriu os braços e se jogou para cima dele e o abraçou forte. Pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu uma paz a envolvendo. Juntos, eles pegaram na mão um do outro e deram o passo em direção à luz. A dor da perda desapareceu e o medo transformou-se em amor eterno. Ao atravessar a soleira, finalmente encontraram seus pais. No coração do limbo, Nina e Rick, unidos para sempre, começaram uma nova aventura, onde os jogos, risadas e amor nunca deixariam de brilhar. No fundo do seu ser, eles já sabiam que a tristeza não tinha sido em vão. Sua ligação tinha superado a morte e juntos eles iriam além de qualquer sombra. Por Dolly M. Gente do céu, que história linda! O que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E agora vamos para a próxima história de hoje. À noite, as ruas de Córdoba, Veracruz, testemunharam o aparecimento do Caderro. É uma entidade obscura que vem do submundo e você pode perceber a sua presença, embora a mesma possa passar despercebida. A olho nu parece ser um cão comum. Inúmeras testemunhas relatam ter visto um cão preto grande que aparece de repente no caminho ou simplesmente virando a cabeça para trás andando numa rua escura. Se descobre que você está sendo seguido por essa criatura. Seu comportamento é peculiar. Move-se silenciosamente, o seu olhar gera um sentimento de medo e também angústia.
É crucial observar bem os seus olhos. Se forem azuis, não há razão para se assustar. Mas se forem avermelhados, isso pode significar que este pode ser o último dia que quem ver passará nesse mundo. Ou pelo menos muito, mas muito perto mesmo disso. Uma das histórias mais intrigantes sobre o Caderro aconteceu há anos nesta mesma cidade, concretamente na área central, hoje conhecida como Bairro da Estação. Foi perto da meia-noite, que é o momento mais propício para essa entidade punir as almas, digamos assim, malvadas. Dom Pedro saiu de casa com destino à cantina, após uma forte discussão com a esposa e as filhas. A razão da briga foi que ele negociava uma das suas filhas por benefícios materiais, pois estava prestes a entregá-la a um homem endinheirado, sabe? Que tinha a idade dele, ou seja, tinha idade para ser pai da menina. E o pior, a menina não gostava do homem, mas ele queria o quê? Dinheiro. Havia rumores de que ele perdera uma aposta de cartas intencionalmente. Uma aposta que consistia no seguinte: se ele perdera, tinha que dar uma de suas filhas em troca a esse homem que saldaria as suas dívidas. As dívidas de Dom Pedro eram consequência do seu gosto por jogo, consumo de álcool e mulheres. Um verdadeiro personagem, para não dizer um verdadeiro FDP. No entanto, seu desenfreamento não duraria mais muito tempo, pois em breve ele receberia uma lição que, na minha opinião, foi mais do que merecida, embora outros possam achar que foi excessiva. Depois de gastar mal o dinheiro que lhe tinham adiantado pela filha em bebidas, saiu da cantina furioso por ter perdido nas suas apostas. Com a mente cheia de raiva e disposto a causar mais desgostos para a família, ele precisava se vingar de alguma forma, não é verdade? E a família era a sua válvula de escape. Ou seja, ele descontava todas as suas frustrações na família. No caminho de volta para casa, ele notou a presença de um cão de porte médio que se aproximou dele, mas o expulsou. Embora mais tarde o cão continuasse ao seu lado, ao atirar-lhe algumas pedras, percebeu que o cão parecia ter crescido um pouco mais. Não disse nada. Pensou até que tudo era coisa da mente dele, sabe? Efeito do álcool. Em um momento de descuido mais tarde, sentiu uma mordida, a mordida feroz daquele animal que o tinha atacado na perna. Em seu desespero para escapar do cão, ele gritava por ajuda, mas foi inútil, ninguém veio socorrê-lo. De alguma forma, então, ele conseguiu se libertar do cão e, agarrando-se às paredes, esforçou-se para fugir do cão.
Depois de avançar alguns metros, ele olhou para trás e percebeu que o cão não era apenas do mesmo tamanho, mas estava ainda mais imponente, sabe? Com um olhar vermelho e intenso e presas enormes que se destacavam no seu focinho. Ele sabia que se o animal o mordesse de novo, não haveria maneira dele se salvar. Os gritos de Dom Pedro ecoavam na rua, enquanto as pessoas espreitavam e, ao vê-lo, fechavam as janelas e trancavam suas portas sem querer nem sequer oferecer ajuda. Dom Pedro entrou em uma luta intensa com o cão que parecia brincar com ele, rasgando as suas roupas até deixá-lo quase nu. Mais tarde, algumas mulheres informaram a Dona Maria que o Dom Pedro estava deitado no chão, gravemente ferido, depois de ter tido uma alteração que tinha o deixado em tal estado. A cena foi chocante. Pedro estava deitado no chão, seminu, ensanguentado e com múltiplas fraturas. Com dificuldade, Dona Maria conseguiu transportá-lo em um carrinho de mão emprestado, já que Dom Pedro não conseguia acordar. Chegando em casa, colocaram ele em uma cama e, após a chegada de um médico, recomendaram repouso. O médico sugeriu que precisaria de tempo e que durante o dia voltaria. Com essa esperança, Dona Maria ficou ao lado da cama do marido, esperando por um sinal. Quando Pedro acordou, se tornou um caos. Começou a gritar e tentar se atirar pela janela, afirmando que o caderro vinha buscá-lo mais uma vez. Dona Maria, assustada, tentou acalmá-lo, mas nada do que ela fez teve efeito para acalmá-lo, pois ele estava em suas ilusões sobre o que tinha vivido, ou seja, ele estava ensandecido. Enquanto ela ouvia o marido, Dona Maria achava difícil acreditar nas palavras dele, pensando que talvez ele tivesse consumido mais álcool do que o habitual. Ao limpar o corpo do seu marido com um pano molhado, notou várias marcas que pareciam estranhas, sabe? Algo ali não combinava com a história dele ter sido mordido por um cão. Mais tarde, Dona Maria saiu de casa em busca de respostas, indo para a cantina. Lá as pessoas não tinham ideia do que tinha acontecido, nem tinham notado a saída do marido dela de lá. Não tendo encontrado uma explicação razoável, Dona Maria voltou para sua casa, embora dessa vez tenha tido uma surpresa ainda maior. Descobriu que o seu marido tinha desaparecido. Eles passaram vários dias procurando por ele, até que finalmente o encontraram novamente na antiga estação de trem em Córdoba. Ao se aproximar dele, eles perceberam que o mesmo não os reconhecia. Perguntavam como ele tinha chegado àquele lugar e por que estava tão sujo. No entanto, ele estava dedicado a contar a história do caderro e o que tinha acontecido com ele naquela noite com tanta intensidade que as lágrimas escorriam por seu rosto. Dom Pedro tinha perdido o juízo
e nem se lembrava mais da própria família. Além da conta que, durante muitos anos, ele dedicou a vaguear pela cidade gritando no seu caminho, como se temesse que o Caderro o perseguisse a qualquer momento. Sua família, resignada à sua situação, esperou pacientemente pelo dia em que ele desse o seu último suspiro. Entretanto, o homem, que tinha feito uma aposta, convencido de que tudo era uma farsa para contornar a obrigação de lhe entregar a filha e ficar com seu dinheiro, frequentava a casa de Dom Pedro todos os dias. Curiosamente, um dia esse indivíduo foi encontrado sem vida nos arredores de sua casa, com indícios que sugeriam um ataque cardíaco. Para alguns, esta foi a justiça da retribuição. Para outros, foi algo além do que eles podiam aceitar. E qual é a sua opinião que está ouvindo? Há quem acredita que o Caderro está relacionado à cultura maia e trata-se de naguales, seres que assumem formas animais e cumprem o seu papel de vigilante contra o mal. Mas quem é exatamente o Caderro? Bem, aqui diz que o Caderro é uma criatura que vem do próprio inferno e está destinada a punir aqueles que fizeram o mal. Seu propósito é fazer com que cada um receba o castigo que realmente merece, independente das circunstâncias. Diz que existem 2 tipos de Caderros, um preto e um branco. O branco, ao contrário do negro, serve de ajuda e proteção às pessoas, as acompanhando por onde quer que vão, seja de dia ou de noite, agindo como um anjo da guarda. Seu olhar é gentil e acaba por ser amigável para todos. E quando termina sua tarefa, ou seja, te deixar na porta de sua casa, ele se afasta. Muitos veem o mesmo indo embora para longe, enquanto outros o vê desaparecer ao virar a esquina. Por outro lado, o Caderro Negro, como nós vimos na história, já sabemos do que ele é capaz de fazer. Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. E deixe aí suas opiniões nos comentários. A fonte dos relatos estará aí na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá? A Risca de Giz. Boa noite, Angel. Boa noite, aterrorizados. Hoje eu quero compartilhar com vocês um relato do que aconteceu comigo. Certo dia eu estava sentada à mesa da minha casa com o meu caderno, fazendo anotações sobre o que eu gastava no mês. De repente eu apaguei de verdade. Dormi ali sentada e tive um sonho. Foi tão real, tão assustador que parecia mais uma experiência do que um sonho. E vocês vão entender o porquê. Eu estava num lugar horrível, terrível demais. Ouvi gritos, vi pessoas correndo desesperadamente de um lado para o outro. E então, uma mulher totalmente queimada, com o cabelo carbonizado e a pele cheia de cicatrizes, se aproximou de mim com uma expressão de sofrimento que me cortou o coração.
Ela me disse que precisava desabafar, que talvez assim a sua dor diminuísse. No chão havia uma linha de giz. Ela me avisou para não ultrapassá-la, pois se eu o fizesse, não haveria mais volta. Eu sentei de um lado do risco de giz e ela do outro. E foi então que ela começou a me contar a sua história. Ela me disse que sempre foi muito bonita e que sempre teve todos os homens que quis ali aos seus pés. Na sua percepção, nenhuma mulher se comparava a ela. Um dia ela entrou em uma empresa e assim que viu um homem, já imaginou um futuro com ele. Ficou louca, queria tê-lo a todo custo. Ela se aproximou, tentou fazer amizade. Ele até foi gentil, mas disse que era casado e muito feliz. Mas ela não aceitou isso. Continuou rondando, investigando a vida dele nas redes sociais. E lá, ela viu a foto da mulher dele e ficou indignada. Na sua cabeça, outra mulher era feia, era velha. E ela, que era uns 10 anos mais nova e tão linda, ela não conseguia entender por que ele preferia a mulher dele. Um dia, ele chegou ao trabalho com os olhos vermelhos. Ela viu ali a sua oportunidade. Ouviu a história dele e ofereceu consolo. Disse que jamais o faria chorar. Jurou que se ela tivesse a chance, o faria feliz. Mas ele foi embora, dizendo que voltaria para casa para tentar resolver tudo. E aquilo a encheu de um ódio cego. Ela decidiu fazer então um trabalho de magia negra. Usou um pé de moça, um doce que ela sabia que ele adorava. Precisava apenas da oportunidade certa. No dia seguinte, ele chegou ao trabalho meio triste, contando que a esposa passaria o fim de semana na casa da mãe e ele sentia muita saudade. Ela, com ares de amiga solícita, ofereceu-lhe o doce. Toma, comprei especialmente para você, para que seus dias sejam mais doces longe de sua mulher. Ele pegou o doce, agradeceu e comeu. E a partir daquele momento, tudo mudou. Eles começaram a se aproximar. Um dia, ela roubou um beijo dele. Arrancou também uma mecha do cabelo dele, pois tinha que ter um contato mais íntimo para o trabalho funcionar. Assim a alma penada falou: limpei a mão na minha boca e ao mesmo tempo passei o guardanapo que ele tinha usado. Juntei o meu cabelo e o dele e entreguei para a mulher que fazia os trabalhos. Ela me disse que ficaríamos juntos, mas ele nunca me amaria. Eu não me importei. Eu não ia perder para aquela mulher feia.
Não se passou nenhuma semana e ele já estava louco por ela. Voltei a narrar aqui com minhas palavras. Contava que a esposa chorava, que ela não entendia o que tinha acontecido, mas que ele não conseguia parar de pensar nela. Ele a queria e ela fez questão de levá-lo o mais rápido possível para a cama. Fizeram amor, se é que podemos chamar isso de amor, de todos os jeitos possíveis. E ela sentiu que havia vencido. A esposa dele chegou a ligar para ela, implorando para que ela o deixasse em paz. Mas ela só queria esfregar a sua vitória na cara da feiosa, como ela falava. Exibia-o como um troféu. Levava ele para passear por todos os lugares, para que todos vissem que ela, aliás, que era ela quem ele queria. Mas o que ela não sabia era que, para sua desgraça, o desespero que ela causou naquela mulher iria arruinar a sua vida para sempre. Naquela noite ela tinha saído com ele. Isso me dói, palavras da alma penada. Ele estava olhando as fotos dela no celular e chorando. Ele dizia que não entendia o que tinha acontecido com o amor que ele sentia pela esposa, que agora ele só conseguia pensar na amante, sabe? E que só pensava nela. Ela tentou confortá-lo, mas sabia o motivo. O trabalho de magia negra o fazia sentir nojo da esposa quando estava perto dela. Mas nos sonhos dele, ele a via e sentia a falta dela. Para se sentir vitoriosa, ela queria mais, pois vê-lo olhando a foto da esposa e chorando, e ele tendo desabafado com ela, lhe deu muito mais ódio. Então ela precisava espizinhar. Ela inovou. Parou o carro na rua de trás da casa da mulher dele, em um lugar escuro. Mas ela queria que a chifruda, como ela dizia, visse o que estava acontecendo. Queria que ela soubesse que ela estava fazendo amor com o marido dela a poucos metros da própria casa. Ela pagou um garoto para ir contar para a mulher. Só que demorou muito e ela achou que a mulher não viria mais. Envolvida no ato, foi pega de surpresa. De repente, ela começou a sentir cheiro de fumaça. A mulher, em um ato de desespero, havia jogado gasolina no carro. O fogo consumiu rápido. Seu amante até conseguiu sair, mas a esposa deu um tiro na cabeça dele. Ela, por sua vez, foi queimada viva dentro do carro. A esposa foi presa, mas acabou tirando a própria vida na cadeia. E desde então, o tempo passou. Agora é a alma penada falando.
Eu sofro aqui com a minha culpa desde então. A alma continuou. Minha culpa, minha única culpa. Eu causei a morte de 3 pessoas, da mulher, do marido e a minha própria morte. Ao ouvir o seu sofrimento, me levantei e fiz menção de ir abraçá-la, mas ela recuou. Não passe a linha de giz. Se quer me ajudar, reze por mim. Eu preciso de orações. Eu preciso de ajuda. Mas peça perdão à mulher que eu destruí a vida. Reze por ela também, pois ela também está aqui no umbral, e num grau terrível. O marido dela não. Ele foi para os campos de tratamento, pois foi uma vítima de tudo isso. Tente fazer com que a mãe dela me perdoe. Eu perguntei, como farei isso? E ela me respondeu, você vai ver quando acordar. Reze por mim. Me ajude. Me ajude. Acordei com essas palavras na cabeça. Qual foi a minha surpresa ao ver que eu havia escrito todo o relato dela enquanto dormia. Estava tudo no meu caderno, com a minha letra. Depois de alguns dias, acabei psicografando a história da esposa, que também estava no umbral, e a do marido, que estava no hospital de luz. Mas essas histórias eu deixo para te enviar depois, Angel. Boa noite a todos. Aterrorizados, olha, tudo isso aconteceu por quê? Por causa do narcisismo, não? A mulher tinha todos os homens que queria a seus pés, mas ela quis aquele que não a queria, que já era de outra. O que ela fez? Apelou para amarração, magia negra. Isso nunca dá certo, gente, nunca. Imagina obrigar uma pessoa a ficar contigo através de magia. O desfecho dessa história é muito triste. E eu já ouvi vários relatos assim. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tem uma história, um relato, um conto baseado em relato, enviem para o e-mail do canal que está aí, ó, na descrição do vídeo. Será uma honra narrar por aqui. Peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem deixar um like aí, ajuda muito. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas. Deixe aí um comentário, né? Como eu disse, como forma de incentivo ao meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, vem para minha alcateia, você também vem. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Vocês podem também hypar o vídeo, contribuir com um superchat, um super stickers, um valeu. Tudo isso ajuda muito o canal, gente. E não se esqueçam de dar uma passadinha no YouTube Shopping. Para quem não sabe, o YouTube fechou parceria com 4 plataformas: Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza e Netshoes.
Vocês que já fazem comprinhas nesses aplicativos, nessas plataformas, podem fazer isso agora ouvindo os relatos da Angel. Vai ter vários produtos pinados aí no vídeo, basta você clicar na tela e escolher um link. Você pode escolher um link que está aí do Mercado Livre. Não é bem um link, é um produto. Eu vou deixar produtos das 4 plataformas para você ver na qual que você quer entrar e fazer suas comprinhas. Ou seja, não precisa comprar necessariamente o que está pinado aí. Você entra, passeia pelas coisas, se quiser comprar, compra, se não quiser, pelo menos você já sabe que quando você quiser, você vai fazer isso ouvindo os relatos da Angel. E mais uma coisinha, sempre que você entrar nessas plataformas para fazer as suas comprinhas aqui pelo canal da Angel, você vai estar me dando uma forcinha. E eu já estou começando a receber feedbacks de pessoas que já entraram, compraram e adoraram. Chegou rapidinho, tem bônus, enfim. Você entra, vai lá na barra de pesquisa, digita o que você está procurando e voilá! E é isso. E o mais importante, voltem. Voltem sempre e eu estarei aqui esperando por vocês com mais uma história de arrepiar. E bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.